Porque sim, o Espírito de Deus, aleluia, está conosco, está com você, aleluia, e é tempo mais do que nunca de nos enchermos da presença de Jesus, da presença do Espírito Santo, quebrantar o nosso coração para ouvir a voz de Deus, aleluia. Sejam todos bem-vindos. Aqui quem vos saúda é a pastora Lídia Barros, Ministério Palavra da Vida. Hoje, terceiro dia da campanha de oração Quebrantado o Coração, move a mão de Deus e move mesmo. Você vê de fundo aí a palavra de Deus aberta no Evangelho de Lucas, aleluia, no capítulo 4, a partir do versículo 14, aleluia, até o 32. Já vamos direto para a palavra de Deus e na sequência nós vamos orar. Nesse texto, nessa parte, aleluia, do texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 4, vai nos contar a respeito de Jesus, o momento em que Jesus é expulso de Nazaré. Queridos, Nazaré era a cidade da onde Jesus veio. Ele era de Nazaré. E a palavra de Deus agora vai nos falar que, para você que não conhece o texto, a palavra de Deus vai nos falar que agora Jesus, cheio da presença do Espírito de Deus, ele vai para a Galileia. E ali na Galileia, a fama de Jesus, dos milagres, das curas, de tudo aquilo que Jesus estava fazendo no seu ministério tão tremendo, aleluia, a fama de Jesus, ela percorre por todos os lugares. Agora, Jesus também vai até as sinagogas, amém? Jesus agora vai até as sinagogas para falar, ensinar a palavra de Deus. E as pessoas, ao ouvi-lo, ficavam maravilhadas com tanta sabedoria que Jesus ensinava, falava a respeito da palavra de Deus. Em um desses momentos, agora era um sábado, e Jesus agora chegando na sinagoga, estava ali os doutores da lei, os escribas, reunidos, e a cadeira do meio estava vazia. Jesus agora vai até a frente, se senta na cadeira que estava vazia, e agora ele pede o livro, né, que era em rolos, o livro do profeta Isaías, aonde diz, que você vê de fundo: o Espírito do Senhor Jeová é sobre mim e me ungiu para evangelizar, me enviou a curar os quebrantados de coração. Está na sua frente o texto, está na sua Bíblia. Pode verificar. Os quebrantados de coração. A pregoar liberdade aos cativos. A curar, aleluia, os cegos. E pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Que palavra tremenda! Que palavra tremenda! Poderíamos ficar horas aqui discorrendo a respeito desse texto de Isaías que o próprio Jesus vai ler lá na sinagoga, na casa de Deus, na igreja nos dias atuais. Mas o que me chama a atenção e que nós vamos nos focar é: enviou-me a curar os quebrantados de coração. Um coração quebrantado, ele é alcançado pelo poder de Deus. O coração quebrantado, ele vive milagres, querido. Está na Bíblia, é palavra de Deus. O próprio Jesus declarando, aleluia, a palavra, aonde o Espírito de Deus enchendo a vida do profeta Isaías, o profeta Isaías vem a escrever esse texto profético e que neste dia em que Jesus declara esse texto, estava se cumprindo, aleluia. Porque quando Jesus, aleluia, se senta naquela cadeira que estava vazia, a cadeira do meio, que era uma cadeira que os judeus estavam deixando reservada, esperando ainda o Messias, e Jesus fala: hoje se cumpre essa palavra. Hoje se cumpre essa palavra. Jesus, aleluia, vem dizer a nós, aleluia, nesse momento vem dizer a você, aleluia, que a palavra de Deus, ela é real, ela é verdadeira, aleluia. E que Jesus, ele veio, aleluia,
para libertar, ele veio para curar, ele veio, aleluia, para declarar, aleluia, a palavra, que ele mesmo é a palavra, é o verbo vivo, aleluia. Ele veio, aleluia, para libertar os cativos, os oprimidos, aleluia, para dar visão àqueles que têm olhos, mas não conseguem ver, aquele que tem boca, mas não consegue falar, aquele que tem ouvido, mas não consegue ouvir. E não é por conta da doença, é por conta da ausência da presença de Jesus na vida, aleluia. Ele veio, aleluia, para apregoar o ano aceitável, aleluia, o tempo de Deus, o tempo aceitável, e esse tempo é agora. Ele veio, aleluia, para curar os quebrantados de coração. Olha a importância, aleluia, de ter um coração quebrantado. É por isso que Jesus, quando ele chega em Cafarnaum, ele estabelece em Cafarnaum o seu local de fazer milagres, a sua base de milagres. Porque em Nazaré, após Jesus ter declarado isso, agora ele é expulso de Nazaré. Ele mesmo vai falar: o profeta não tem honra na sua própria pátria. Jesus ainda vai acrescentar. É por isso que nos tempos de Elias, Jesus vai nos acrescentar na palavra dele. Quantas viúvas haviam, mas apenas uma viúva foi alcançada pelo poder de Deus. Uma viúva de Serepta, da cidade de Serepta de Sidom. Uma viúva foi alcançada pelo poder de Deus, porque ela teve um coração quebrantado, ela teve um coração que recebeu a visita do profeta, como que prefigura a presença de Deus dentro da casa. Ela aceitou. Quantas viúvas judaicas tinham na época? Mas uma viúva de Sidom, ela teve um coração obediente, ela teve um coração quebrantado, e por isso ela viveu o que as outras viúvas não viveram. É a palavra de Deus que diz, é a palavra do Senhor que diz. Aleluia, aleluia. Jesus ainda vai acrescentar que na época de Eliseu, quantos leprosos haviam? Mas um leproso foi alcançado pelo milagre. Um leproso foi liberto, ainda que resistindo, porque tinha uma personalidade mais teimosa, mas ele se submeteu à vontade de Deus. Vontade essa que veio através da boca de uma garota escrava, que trabalhava na casa dele, que foi falar com a esposa de Naamã. Agora a esposa de Naamã, ouvindo a palavra que Deus deu na boca da adolescente, da menina que era escrava, vai até Naamã e fala a Naamã. Naamã reluta em algum momento, é verdade, ele resiste, sim, é verdade, mas Deus, aleluia, ouve, aleluia, as palavras de confirmação da boca de um dos soldados de Naamã, quando um dos soldados de Naamã vai dizer a Naamã: meu senhor, acaso se o profeta tivesse dito algo ainda maior para que o Senhor fizesse, o Senhor não faria? Então, vamos parafrasear aqui o soldado de Naamã dizendo: o que te custa se banhar no Jordão? Não são as melhores águas, as águas mais limpas, mas o que te custa? E Naamã, ele cede, o coração de Naamã se quebranta. Naamã poderia ter desistido no primeiro mergulho, no segundo, no terceiro, no quarto, porque cada vez que ele mergulhava, ele voltava mais sujo e a lepra não saía. Mas no sétimo mergulho, quando ele se levanta, porque ele perseverou, porque ele rendeu o coração à palavra de Deus, ele viveu o milagre. Jesus vai fazer menção disso. Então, querido, vem conosco, vamos rasgar o nosso coração. Vamos quebrantar o coração diante do Senhor. Eu não sei qual é o milagre que você espera, minha irmã, meu irmão. Eu não sei o que você precisa na presença de Deus, mas o caminho do milagre é o caminho da entrega. Não existe milagre sem entrega, gente. Não existe milagre sem quebrantar o coração.
O poder de Deus não atua na arrogância, não atua na soberba. Receba isso em amor, porque até para você receber a palavra de Deus, você precisa recebê-la em amor. No terreno, o coração, a terra do coração, da tua alma, não o coração, o órgão que pulsa, mas a tua alma, a tua essência, ela precisa se quebrantar diante do Senhor em amor. O poder de Deus não tem como ele fluir, não tem como ele atuar num coração cheio de raiva, de mágoa, cheio de sentimento de vingança, cheio de sentimento de inveja. Não tem como. Por isso que primeiro tem que quebrantar, por isso tem que deixar Jesus quebrar, tem que deixar o poder de Deus, aleluia. Oh, glória! Eu estou aqui na igreja, em cima do altar, aleluia, o Espírito de Deus deu essa palavra. Eu ia meditar em outra, mas o Espírito Santo deu essa palavra, porque Deus sabe que você precisa dessa palavra, gente. Você precisa dessa palavra pelo sangue do Cordeiro. Para o que você está fazendo e ouça a palavra. Não importa o teu tempo de conversão, não importa o teu tempo de igreja. Tempo de igreja não determina milagre. Tempo de crente não determina milagre, aleluia. Jesus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E isso começa no teu coração, na tua essência. É por isso que nem todos os leprosos na época de Eliseu foram curados. É por isso que nem todas as viúvas viveram milagre na época de Elias. Porque milagre, aleluia, milagre é para aquele que quebranta o coração. Então vem junto, igreja. Levanta, homem e mulher de Deus, amigo que ouve. Vamos buscar, vamos se derramar, vamos se quebrantar. Não é mais tempo de viver um evangelho de aparência, de oba-oba, de movimento, Nós cremos no movimento, nós somos pentecostais, nós cremos no fluir da presença do Espírito, aleluia. Mas isso não muda a história. O que muda, o que verdadeiramente faz a diferença é se derramar na presença dele, é buscar pela presença de Jesus, quebrantar o coração. E às vezes, na maioria das vezes, de nós mesmos nós não conseguimos. Falamos da boca para fora, te queremos, Jesus, te desejamos. E vem Espírito de Deus, mas o Espírito Santo já desceu em Atos 2. Ele não vai vir de novo, ele já está aqui. Ele já está, é a palavra de Deus. Não tem como mudar a palavra. O Espírito Santo já está aqui. Jesus já declarou: o Espírito Santo é sobre mim. Jesus liberou o Espírito Santo quando ele subiu aos céus, após ter ressuscitado. Ele falou: eu vou enviar o outro Consolador. Em Atos 2 ele já enviou o Espírito Santo. O Espírito de Deus está sobre a igreja. O Espírito de Deus está aqui comigo, está aí com você, aleluia. Então por que, pastor, eu não sinto? Então por que eu não consigo sentir a presença de Deus? Então por quê? Porque você só olha para a luta. Eu preciso dizer isso em amor a você, mas eu preciso dizer. O Espírito Santo me queima a minha alma para dizer. Porque tu só olha para a luta. Porque tu só olha para a prova. Porque tu colocaste, quem sabe, outra coisa, outra pessoa em primeiro lugar. Colocaste o esposo, o marido, colocaste o problema, a empresa, o dinheiro, as bênçãos, a promessa na frente de Jesus. Colocaste o filho, colocaste o sonho, colocaste o trabalho, colocaste as bênçãos, colocaste, quem sabe, o carro, colocaste o ministério, a grandeza do ministério, quem sabe que tu pertence, o chamado, a chamada, colocaste isso na frente do teu Deus, e Ele tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o primeiro. Tudo vem depois, e quando eu falo vir depois, quando Jesus é o primeiro, tudo perde o valor diante da grandeza dele. Oh, aleluia, porque a presença de Jesus preenche tudo, gente. Ah, meu Deus do céu.
A presença de Jesus preenche tudo. A presença, por isso que ele tem que ser o primeiro, irmã. Por isso que Jesus tem que ser o primeiro, homem. Por isso que Jesus tem que ser o primeiro, querido, querida, que está ouvindo. Por isso que ele tem que ser o primeiro, porque quando ele é o primeiro, todas as outras coisas ficam tão pequenas, porque a presença dele preenche tudo. Então você não vai mais ficar sofrendo por causa desse problema. Você não vai mais ficar sofrendo por causa dessa enfermidade. Você não vai ficar desiludido, desiludida, porque ora e não vê resposta, busca e não vê resolução do problema, porque quando Jesus verdadeiramente for o primeiro, aleluia, a presença dele é maior do que o problema, efetivamente será, verdadeiramente será, maior do que essa luta, maior do que os vícios, que quem sabe você tem que conviver no ambiente da sua casa, maior do que essa provação, maior do que essa enfermidade, que quem sabe já está desenganado, quem sabe por mais que você trate, por mais que você se esforce, a enfermidade só ganha volume, já ultrapassou, já virou, quem sabe, algo muito maior, muito mais grave, e Deus está dizendo nessa live para você, em nome de Jesus, deixa que eu seja tudo na sua vida, não apenas da boca para fora. Por isso que você precisa se quebrantar, porque Jesus só consegue ser pleno, só consegue ser inteiro na nossa vida quando a gente se quebranta, porque quando você se quebranta, isso é nós que temos que querer, você que tem que querer. Lembra da mulher com o vaso de alabastro? Você se lembra? Aleluia. Ninguém pediu para ela pegar aquele unguento, ninguém pediu para ela derramar aquele unguento, pelo contrário, quando ela chega na casa de Simeão, Simeão julga a atitude dela. Ninguém pediu para ela. Jesus não pediu para ela, filha, oferta isso para mim. Derrama o alabastro, derrama esse unguento precioso que está nesse vaso caríssimo em cima de mim. Passa esse unguento nos meus pés. Jesus não pediu isso não, gente. Mas por que aquela mulher, o que ela fez, Jesus falou, vai perpetuar em toda a história. E o que ela fez está em todos os evangelhos. Por quê? Porque não precisou Jesus pedir. Isso é adoração, isso é entrega, isso é coração quebrantado. É por isso que tem muitos que louvam e ninguém sente nada, e tem aqueles que cantam, às vezes canta errado, erra a letra, sai fora do tom. Não estou fazendo uma apologia, não ensaiar, não se preparar, mas estou falando que há diferença de um coração quebrantado. Há diferença de um coração quebrantado. Aquela mulher teve um coração quebrantado. Por isso, aleluia, que ela entra para a história, por isso que ela vive o que ninguém vive. Porque não precisou Jesus pedir, porque um coração quebrantado, ele vai além de Jesus pedir, ele vai além de ficar esperando por profecia, ele vai além de ficar esperando por culto mágico, se é que isso existe, a gente sabe que não, ele vai além de ficar dependendo de profeta, um coração quebrantado, ele vai além de ficar buscando por respostas milagrosas, que não funciona, ele vai além de ficar esperando sei lá pelo que, um coração quebrantado. Igreja, recebe isso em amor, aleluia. Ele se derrama, ele se doa, independente se Jesus curar, ele vai para a igreja para dar glória, mesmo doendo, mesmo sofrendo, mesmo ele vai para dar glória, ele vai para adorar. Isso está além, é outro nível de fé, é outro nível, aleluia, de entrega. Oh, entendes tu a necessidade de quebrantar o coração? Porque o que Jesus faz num coração quebrantado, na vida de um coração quebrantado, aleluia, marca a história, muda tudo, aleluia. Muda a visão, muda a maneira de crer, muda o nível de fé, muda a esperança, muda a expectativa, porque tudo torna-se nada diante da presença de Deus na sua vida, quando o coração se quebranta. E quem tem que quebrantar o coração é eu e você. É você que tem que querer. Jesus não vai fazer se você não quiser.
Jesus só vai até onde você permitir. Jesus só vai até onde a tua fé chegar, porque o poder de Deus se move em fé, aleluia. É por isso que nem todas as viúvas viveram milagre, mas a de Serepta teve prosperidade, a de Serepta viveu milagre. É por isso que Naamã viveu o que os outros enfermos e doentes com lepra não viveram, porque ele se quebrou, ele se derramou, ele quebrantou o coração. Não importa o que iam falar, não interessa o que iam falar. Um coração quebrantado, ele não se importa com a aparência, ele não se importa se é grande ou pequeno onde ele está, ele não se importa com detalhes, ele não está nem aí com o que os outros estão falando, se ele vai para a igreja sozinho ou se a família inteira vai, se vão falar se está tudo bem ou se está tudo mal. Um coração quebrantado, aleluia, ele adora, ele adora, ele adora, feliz, triste, doente, com saúde, sem saúde, com dinheiro, sem dinheiro, em megas igreja ou numa igreja minúscula. O coração quebrantado, ele quer saber de adorar, ele quer saber de exaltar. Em tudo ele vê a graça de Deus. Se tem só arroz para comer, mandar a basúria. Se tem só arroz para comer, o coração quebrantado agradece e glorifica. Se tem carne, mistura, ele agradece e glorifica. Se deu para pagar todas as contas, ele continua sendo fiel a Deus. Se não deu para pagar conta nenhuma, ele continua sendo fiel a Deus, porque ele entendeu, aleluia, que vale mais a presença de Jesus na vida dele do que todas essas coisas, porque tudo vai passar, gente. Tudo vai passar. De um jeito ou de outro, tudo vai passar. E o que vai fazer a diferença em todo o processo é como você vai passar por essa vida, por cada etapa dessa vida. Decida passar cheio da presença de Deus. Decida passar cheio da presença de Deus. Decida passar, minha irmã, cheia da unção, da graça. Já que vai passar por esse vale, então passa por esse vale cheia da unção e da graça. É melhor do que passar lamentando, chorando, servindo de motivo de pena. Se vai passar por essa prova, se há tantos anos já está nessa batalha sem fim, então vamos passar cheio da graça, crente. Vamos passar cheio da unção, meu irmão. Vamos passar cheio da presença de Deus. O que Deus vai fazer, aleluia, está diante dele, é no tempo dele, mas decida passar cheia da unção, a unção até transbordar, aleluia. Passe cheia da graça, da presença, passe, aleluia, cheio da unção, da presença dele, aleluia. E isso só acontece efetivamente, verdadeiramente, num coração que se quebranta. Porque o coração que se quebranta não está atrás de aplausos. O coração diz que se quebranta não está atrás de tapinha nas costas. Ah, que bom, que lindo, que maravilhoso. Nossa, meu Deus, não. O coração que se quebranta, ele só quer adorar. Ele só quer agradecer. Ele só quer glorificar. Tudo se torna pequeno, tudo se torna menor, aleluia, diante de um coração que se quebranta, porque o grande é o Deus Todo-Poderoso, porque o magnífico é Jesus, porque o exaltado é o Espírito Santo, e não a gente, e não as coisas, e não os problemas. Pare de exaltar os problemas. Pare de dar moral para essa luta, para essa dor, para esse gigante, para essa enfermidade. Já que até agora não houve mudança, eu te convido. Então vamos marchar na direção certa. Vamos marchar, aleluia, aos pés da cruz. Vamos se derramar. Vamos se derramar. Oh, Aremanarabaiacai. Pai querido, oh, aleluia, que presença gloriosa. Oh, aleluia. Eu sei que estás aqui, Espírito Santo. Oh, Deus. Oh, Espírito Santo, toca
Toca nesse meu irmão, nessa minha irmã, papai, que vai ouvir essa live, que está fazendo a campanha, um quebrantado coração. Move a mão de Deus, aleluia. Oh, Espírito de vida. Oh, Senhor, na tua casa, no teu altar, Pai, eu levanto as minhas mãos para esse céu lindo, nessa tarde, Deus, para te adorar, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs do ouvinte, pela vida, Pai, aleluia, de cada membro do amado Ministério Palavra da Vida, Igreja do Senhor, Pai Celestial. Oh, Espírito Santo, toca, 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 Jesus, toca nos corações nessa hora, toca, Jesus, nos corações nessa hora. Eu creio que tem crente chorando comigo agora, eu creio que tem mulheres sendo tocadas pelo teu poder agora, eu creio que tem homens de Deus, jovens, irmãos e irmãs, amigos, quem sabe que estava fraco na fé, afastado, quem sabe, Senhor, desanimado, desiludido, e o teu poder está alcançando agora. Assim diz o Senhor para ti: eu te vi fraco, eu vi você sem forças, eu vi quando caíste, diz o Senhor, mas hoje diz o Senhor para ti: eu te toco, aleluia, o meu poder te toca agora, e essas barreiras, essas muralhas que estavam te cercando, essas barreiras que estavam te cercando, o poder de Deus lança por terra agora. O poder de Deus lança por terra agora. Seja tocado pelo poder do Espírito Santo, minha irmã. Seja tocado, mulher, pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, mulher. Seja tocado pelo poder do Espírito de Deus aí, varão. Oh, recebe renovo da parte de Deus. Recebe renovo da parte de Deus. Quebranta o coração. É Ele que tem que ser o primeiro, irmã. É Ele que tem que ser o primeiro, varoa. É Jesus que tem que ser o primeiro homem. É Jesus que tem que estar na frente, irmã. Ei, Ramina, Naga Súbia. É Jesus que tem que ser tudo. Tu és tudo, Jesus. Tudo perde o valor diante da tua presença. Tudo se torna pequeno a ponto de desaparecer. E ao desaparecer, deixar de existir diante da tua presença. Oh, a fraqueza diante da tua presença se torna força. Tudo muda. A necessidade diante da tua presença, aleluia, se torna, aleluia, livramento, socorro, aleluia. Oh, o impossível diante da tua presença se torna possível, porque o grande da Galileia, o Nazareno, o Yeshua, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Deus forte, assim como Isaías declara: conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, porque o quarto homem da fornalha, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus de Elias, o Deus de Daniel, o Deus todo-poderoso, como diz, aleluia, Apocalipse, que tem na sua coxa direita escrito, aleluia, Rei dos reis, Senhor dos senhores, que vem em glória, voltará em glória triunfante, aleluia. Esse é o nosso Jesus, aleluia, que ainda se levanta do trono diante, aleluia, de um filho que se quebranta, que quebranta o coração, aleluia, que rasga a alma, que quebranta o coração e fala: Deus, maior do que eu, maior do que tudo que eu estou passando, porque eu sou pó e cinza, eu sou um sopro, é a tua presença.
É a tua presença, é a tua presença, Pai. A tua presença, Pai, é maior do que riquezas nesse mundo, porque num sopro a vida vai embora e ninguém leva dinheiro com ele consigo, ninguém leva carro, riqueza, apartamento, não leva dom, não leva, ninguém leva igreja nas costas, não leva, Pai, aleluia, não leva, é a tua presença, oh amado da minha alma. Amado da nossa alma, no Jesus, o Senhor, toca, Pai, no coração desse ouvinte, desse irmão, dessa irmã, para que ele volte a dobrar o joelho, volte a ajoelhar a igreja, volte a clamar de joelho, volte. Talvez tu diga, mas eu não aguento, mas faz teu sacrifício para o Senhor, fala Jesus, pelo Senhor, com dor ou sem dor eu me ajoelho, oh Jesus, pelo Senhor eu faço o que tiver, porque eu estou fazendo porque te amo, Jesus, porque te amo, Jesus, eu te sirvo porque te amo. Eu não idolatro enfermidade, eu adoro a Jesus. Eu não idolatro bens materiais, volte a adorar Jesus. Eu não idolatro igreja, eu pertenço ao corpo de Cristo, eu pertenço à igreja, eu estou debaixo de autoridade eclesiástica, mas eu adoro ao Rei dos Reis, ao dono da igreja. Este me anda lá mais. Eu não adoro pessoas, eu não idolatro pessoas, eu não idolatro marido, filho, eu não idolatro coisas, eu adoro a Jesus, eu sirvo a Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque um coração quebrantado entende que sem Jesus nada disso permanece de pé. Sem Jesus nada permanece de pé. Oh Espírito de vida, sopra Espírito Santo de Deus através, Senhor, dessa live, onde quer que o Senhor permitir chegar, Pai, e traz de volta, Senhor. Traz de volta, Pai, o meu irmão, a minha irmã, esse homem, essa mulher, esse jovem que se afastou, que se magoou, que se permitiu magoar, Pai. Oh, Senhor, que prostrado a teus pés, Pai, prostrado a teus pés, Pai, o nosso coração, Pai, venha se derramar, a nossa alma venha se derramar até que não sobre nada da gente. Porque não há nada de valor em nós, a não ser a presença que o Senhor coloca em nós, que é a tua presença. Sem a tua presença, Jesus, sem a tua presença, Espírito Santo, não resta mais nada de valor em nós. Tudo é pó e cinza, tudo é passageiro. Toma, Deus, esse terceiro dia de campanha de oração, quebrantado o coração, move a mão de Deus e exalta o teu nome, glorifica teu nome sobre a vida de cada ouvinte, de cada irmão, de cada irmã, em nome de Jesus, amém, amém, Senhor Jesus, amém, que Deus continue te abençoando. Vamos continuar se derramando, até, aleluia, que não haja mais nada de nós em nós, e só haja a presença dele em você, a presença de Jesus em você, porque é o que verdadeiramente dá sentido, que dá propósito à vida, à sua existência. Fiquem todos na paz do Senhor. Muito obrigada pela tua companhia. Nos ajude no canal. Amém? Curta esse vídeo para que o sistema possa divulgá-lo para mais pessoas.
Seja instrumento de Deus. Deixe seus comentários, se tem sido bênção para a sua vida, para que outras pessoas possam também ler e serem alcançadas. Acredito que o que Deus está fazendo na sua vida, te dando vitória, te fortalecendo, pode ser bênção para a vida daquele que vai, quem sabe, ler o comentário e quem sabe vai estar passando pelo que você está passando hoje e o poder de Deus está transformando a tua história. Que Deus continue te abençoando mais uma vez. Se inscreva no canal. Até amanhã, 4º dia da campanha de oração e jejum. Um quebrantado coração move a mão de Deus.